dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo um tempo de avanço, um tempo de conquista e vitória em todos os níveis. Liberamos essa palavra, Pai, de vitória no casamento, de vitória com os filhos, de vitória nos negócios, de vitória nos projetos, nos sonhos, de vitória na saúde, de vitória espiritual. Oramos para que todos dessa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Todos sejam tocados por Deus. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça, Pai. No nome de Jesus Cristo. Também oramos para que no dia de hoje o Senhor nos dê sabedoria. Uma sabedoria sobrenatural. E que haja um liberar, um destravar do Senhor na nossa vida, finanças, documentos, contratos, processos e também respostas que estamos aguardando. Senhor, nós oramos quebrando todo tipo de atraso, tudo aquilo que complica, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede. E aonde houver injustiça nas portas, nós te pedimos, faz justiça, Pai. Faz justiça nas portas. Também oramos, Pai, por grandes coisas, para que o Senhor libere tudo aquilo que tem reservado para a nossa vida. Cremos, Pai, que Tu podes fazer muito mais. Cremos que o Senhor pode nos elevar, o Senhor pode nos colocar em lugares de influência, o Senhor pode trazer um grande rompimento, um grande avanço para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria para mim estar aqui junto com você e compartilhar uma palavra profética, uma direção de Deus, aonde eu sei que você, sua família e tudo que estiver ligado a você vai ser abençoado. Deus me deu uma palavra que eu sei que é uma palavra de direção para a tua vida no dia de hoje. Então, espere antes de tomar decisões. Talvez você tenha decisões importantes para tomar e as pessoas têm me perguntado assim: o que faço se eu não tiver a resposta de Deus antes de tomar a minha decisão? Aguarde com paciência no Senhor e o Senhor vai te dar a resposta que você está pedindo. Tenha paciência, não seja como Saul, que foi impaciente e acabou oferecendo um sacrifício a Deus por própria conta e depois ele pagou um preço alto por isso. A precipitação vai trazer um preço alto para a sua vida. Então aguarde em Deus, espera no Senhor, que o Senhor vai dar as direções, Ele vai mostrar o caminho que você precisa, Ele vai lhe ajudar na decisão que você tem na sua vida. Deus me deu uma palavra em Marcos capítulo 14, do verso 3 ao 6 e também o verso 9. Preste muita atenção nessa palavra porque tem muita coisa que Deus falou comigo aqui e também vai falar com você. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que vocês a estão perturbando? Ela praticou boa ação para comigo. E no verso 9 diz: em verdade lhes digo que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa palavra Deus falou muito comigo. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Simão, o leproso,
E então se aproximou uma mulher com um perfume muito caro. O valor desse perfume era de mais ou menos 300 denários. A pessoa tinha que trabalhar um ano, um trabalhador normal, comum, para comprar esse perfume caro, esse nardo puro. Então 300 denários era o equivalente a um ano de trabalho. E essa mulher roubou a cena. Ela chegou e derramou esse óleo precioso sobre a cabeça de Jesus, em honra. Ela praticou uma verdadeira adoração ali naquele momento. E a Bíblia nos diz que depois dela ter feito isso, alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Veja bem, as pessoas quando estão debaixo de uma opressão espiritual, elas vão criticar aquilo que você faz para Jesus. O frasco de alabastro era dela. O frasco de alabastro era dela. Não era dos presentes que estavam ali. Não era de Simão, o anfitrião da casa. O vaso de alabastro era dela. E se ela tivesse, derramado sobre os presentes, não haveria crítica. Se ela desse aos pobres, não haveria crítica. Mas como ela deu a Jesus, ela derramou aquele nardo puro sobre Jesus, então as pessoas se levantaram com inveja, com crítica, com aqueles olhares julgadores. E aqui eu aprendo uma coisa: tudo que você fizer para Deus, tudo que você fizer para Deus e que for de valor, que for com entrega, que for com rendição, as pessoas vão criticar. As pessoas vão criticar sua entrega, vão criticar sua adoração, vão criticar sua generosidade, vão criticar sua oferta, vão criticar tudo que você fizer, o seu serviço a Deus. Isso vai ser criticado. E sabe por quê? Porque você está fazendo para Jesus. O diabo, ele tem ódio daqueles que servem a Deus, daqueles que fazem o diferente, aqueles que se entregam, aqueles que se rendem, aqueles que fazem mais. Essa mulher, ela foi criticada. E Jesus disse para os presentes que estavam ali: deixem ela praticou uma boa ação comigo. Jesus disse que o que essa mulher fez ficaria em memória dela. Então essa mulher aqui, ela alcançou um nível de influência, que pouca gente alcança, porque o que ela fez atravessou séculos, chegou até nós. É um testemunho do que ela fez, é um testemunho da adoração dela, é um testemunho da oferta dela, é um testemunho do amor dela, é um testemunho da entrega dela, da honra que ela fez com Jesus. Então eu vejo aqui que essa mulher adquiriu uma grande influência porque o nome dela, o que ela fez, ficou aqui registrado. Eu quero que você entenda uma coisa: existe uma guerra pela influência. Sempre que você faz algo relevante para Deus, o diabo não vai ficar feliz. Sempre que você faz algo para Deus, algo que impacta, algo que marca a diferença, o diabo não vai ficar feliz, porque você alcança influência. Existe influência quando você semeia com honra, quando você é generoso com Jesus, quando você entrega a Deus seu serviço, quando você faz algo para Ele. Nós nunca podemos ter um coração, pensando que o que nós fizemos para Deus foi um desperdício. Foi um desperdício de tempo, o tempo que eu estive naquela igreja, porque não me valorizaram, e eu tive problemas lá com o pastor, eu tive problemas lá com aquela igreja. Nunca faça isso. Essa mulher nunca pensou que o que ela fez foi um desperdício. Ao contrário, a mentalidade dela não foi que
foi um desperdício. A mentalidade dela foi: eu investi em Jesus, no propósito dele, eu honrei a sua presença, eu fiz o meu melhor para ele. Eu vejo muitas pessoas reclamando que o que elas fizeram para Deus foi um desperdício de tempo. Elas dizem: eu servi muito e não ganhei nada, é um desperdício tudo que eu ajudei naquela igreja e hoje eu me desentendi com aquela igreja, me desentendi com aquele lugar, estou no outro lugar, tudo que eu fiz foi perdido. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Enquanto você tiver essa mentalidade que você está desperdiçando, você não vai alcançar a influência que só Jesus pode te dar. Se você serviu a Deus, se você se entregou a Deus, se você fez algo pelo reino de Deus, o homem pode não ter te reconhecido, o homem pode ter sido injusto, o homem pode ter sido, uma pessoa do mal com você, mas Deus vê tudo o que você faz e Ele te recompensa. Ele recompensa a tua entrega, Ele recompensa o que você tem feito, Ele te abençoa e Deus não se esquece jamais, da honra que nós damos a Ele. Deus não se esquece jamais das nossas ofertas, Deus não se esquece jamais da nossa entrega, da nossa rendição. Esses dias, sempre que eu pago a TV, para mim assim é desafiador, não só por causa dos valores, mas porque às vezes a gente vê o quanto é difícil, o quanto é difícil. Eu já estou há quase 2 anos na TV e me veio um pensamento assim: meu Deus, eu poderia aplicar esse valor em outra coisa, eu poderia fazer um investimento aqui na terra, porque é o valor de um apartamento por mês mais ou menos que a gente investe no reino de Deus, isso por mês. E eu pensando assim na minha cabeça, será que esse é o caminho? E naquele exato momento eu entendi da parte do Espírito Santo que investir em almas sempre será o melhor investimento aqui dessa terra, o melhor investimento. E naquele momento pedi perdão a Deus, porque eu não posso dizer a Deus que foi um desperdício. Eu nunca vou poder dizer a Deus: isso foi um desperdício. Não, é um investimento no reino. E sempre que você investe, você está semeando com generosidade. Isso traz sobre você bênçãos que você não imagina. Por isso, essa mulher aqui foi criticada porque ela fez algo para Jesus. Mas ninguém critica quando você faz as coisas para esse mundo, quando você desperdiça em coisas aqui desse mundo, mas é só mover o dedo para fazer algo pelo reino de Deus, é só mover o dedo para honrar o nome de Jesus, que você vai ter críticos, que você vai ter gente se levantando contra você. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E luz e trevas não se misturam. Luz e trevas não se misturam. É por isso que existe, sempre que se trata, da luz, sempre que se trata de Jesus, sempre vai haver um combate espiritual. Por isso, não deixa ninguém, e Jesus não deixou que aquelas pessoas que estavam ali criticando, aquelas pessoas ali que começaram a atacar aquela mulher, Jesus não deixou eles continuarem com isso, porque Jesus disse, olha o que está escrito aqui: deixe-na em paz, disse Jesus. Por que vocês a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Olha que tremendo, ela praticou uma boa ação para comigo. Tem coisas que nós fazemos para Jesus, que é uma boa ação, a Bíblia diz, é uma boa ação. Sua adoração,
sua vida na presença de Deus é uma boa ação. O Senhor vai dizer a mesma coisa para tudo aquilo que está te perturbando. E às vezes o que está nos perturbando não são só os homens. O que está nos perturbando é um problema com o filho. O que está nos perturbando é um problema no casamento. O que está nos perturbando é um problema financeiro. O que está nos perturbando, sabe, é um problema que a gente não conseguiu resolver ainda na vida. Quando você aprende a adorar a Deus, quando você pratica uma boa ação com Jesus, quando você o adora, quando você o honra de qualquer forma, quando você o honra de qualquer forma, com o seu melhor, com a sua entrega, a Bíblia diz aqui que o Senhor vai liberar essa palavra sobre você. Parem de perturbar o meu servo. Parem de perturbar a minha serva. Ela está fazendo uma boa ação para comigo. O Senhor vai dar ordem a tudo aquilo que está ao teu redor para silenciar. O Senhor vai dar ordem a tudo aquilo que está ao teu redor para ficar quieto. Porque Ele honra aqueles que o honram. Lembre-se disso. Jesus honra aqueles que o honram. Agora, você que tem praticado boa ação como essa mulher e talvez tenha dito assim: será que não foi um desperdício? Eu acho que eu vou concordar com essas pessoas que estão aqui e eu vou acreditar que foi um desperdício isso que eu fiz. Ei, jamais saia isso da sua boca. Nunca vai ser um desperdício você fazer para Deus, você fazer para honrar a Jesus. Talvez você diga assim: eu me envolvi muito no reino de Deus, eu fiz muito, e se você disser assim, foi um desperdício, você está pecando. Nunca diga o que você fez foi um desperdício. Não, nunca vai ser um desperdício. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai te honrar, Ele vai te devolver em influência, Ele vai te devolver em bênção. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, isso fica registrado em sua memória. E quando nós entramos em oração, nós somos apresentados, o Deus que nos vê, e nós carregamos memórias de tudo aquilo que temos feito para Deus e para o reino de Deus. Quando você entra em oração, Deus não vê só você, Deus consegue sondar todo o teu histórico. Certo? Algumas pessoas, quando entram em oração, o histórico delas está zerado, porque elas não fazem nada para Deus. Tudo que elas sabem fazer é pedir. Elas não são adoradoras. Mas quando você tem um histórico de adorador, você entra na presença de Deus, o Deus que te vê, que conhece as tuas memórias, que conhece todo o teu histórico, Ele te recompensará. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus se lembra de cada lágrima. Deus se lembra de cada coisa que você fez para honrá-lo. Deus se lembra e Ele derrama sobre a sua vida vitória. Ele te abençoa. Por isso, nunca diga que foi um desperdício, porque isso você carrega com você. Escreve aqui nos comentários: nunca direi que foi um desperdício. Escreve aí: nunca direi que foi um desperdício. Quando você entrar em oração, todas as suas memórias, todas as memórias daquilo que você fez para Deus, elas estarão junto com você. E Deus te verá, não só o corpo presente, mas Ele verá tudo o que você tem feito. Ele verá todas as suas orações, Ele verá toda a sua entrega, Ele verá toda a sua fidelidade e te recompensará. Ele te recompensará. É por isso que a fidelidade, a Bíblia diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Todos os dias você contará com a bondade e com a misericórdia de Deus. Por isso, não abra a boca para falar bobagem, que foi um desperdício que você fez. O homem pode não ter reconhecido, como eu disse, mas Deus te recompensará. Amém? Eu quero fazer um ato profético nesse momento. Eu gostaria que você me acompanhasse, ok?
Eu quero fazer um ato profético nesse momento. Eu sei que nós estamos aqui orando por um liberar, por um destravar de Deus. Então eu quero fazer um ato profético. Levante as suas duas mãos assim para o alto junto comigo, se você pode. Levante as suas duas mãos para o alto e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, Tu conheces tudo que eu tenho feito para Ti, tudo aquilo que eu tenho me entregado. Tu sabes que eu sou um adorador e eu te peço, traga um liberar sobrenatural sobre a minha vida. Tu és o Deus que me conhece e Tu sabes o que eu tenho feito. Por isso, Senhor, acaba com a perturbação na minha volta e me dê, Senhor, me dê a influência que o Senhor deu a essa mulher. Libera do Teu poder sobre a minha vida e que essa influência, ela se manifeste de várias formas, conforme o Teu propósito na minha vida. Amém e amém. Quando você levantou a palma das suas mãos, você não levantou apenas uma mão com osso, com carne e com sangue. Você levantou as suas memórias também, porque Deus não vê só a carne, Deus vê tudo que está ligado a você, todas as memórias do teu passado. Deus consegue enxergar tudo, Deus consegue enxergar todo o teu currículo, Deus consegue enxergar todas as tuas plantações, Deus consegue enxergar tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem facilitado. Deus conhece tudo a teu respeito e Ele te recompensará de acordo com isso, em nome de Jesus. Por isso eu quero liberar uma palavra: coisas que estavam travadas, para aqueles que são adoradores, como essa mulher. Hoje isso foi destravado no nome de Jesus. Hoje foi dado a resposta. Está liberado em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar essa oração, essa palavra, se possível, com todos os seus contatos. Mande aí para os teus amigos, para as pessoas próximas de você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero dar um breve testemunho, o testemunho da Maria Helena, e ela escreveu assim: eu oro todos os dias com o Senhor e fui curado de uma alergia que já vinha sofrendo há mais de um ano. Em uma das orações Deus me curou. Oro pela sua vida, em nome de Jesus. Obrigado. Deus te abençoe, Maria Helena. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E o Senhor está curando uma pessoa de um sério problema na coluna aqui. O Senhor está curando alguém. Eu senti uma dor bem no meio da minha coluna agora, enquanto eu estava lendo o testemunho da Maria Helena. Jesus Cristo está curando alguém de um problema muito sério na coluna. O Senhor está restaurando. Tem uma pessoa de sobrenome Neves. Deus te visita agora. Deus te cura dessa dor no ciático que você tem. Deus te cura dessa dor nos joelhos. O Senhor também me disse: diga para Thelma, o Senhor te visita e te dá resposta. E o Senhor me mostrou uma loja. Você tem uma loja em um lugar. Deus está derramando favor sobre a tua loja, vai abençoar os teus negócios de uma forma sobrenatural. Amém? Eu quero dar um recado a todos aqueles que estão me ouvindo. Domingo agora eu estarei em Alphaville, Barueri, São Paulo, às 9 horas da manhã, na igreja, na Santa Ceia da igreja. Eu convido você a estar junto conosco. Eu vou liberar uma palavra poderosa, vou orar pelos doentes, vai ser uma grande bênção. Nesse domingo, você é nosso convidado. Amém? Então, domingo estarei em Alphaville, Barueri, São Paulo, vai ser uma grande bênção. E amanhã, à noite, eu estarei em Santo André, na Igreja Batista Central de Santo André. Vai ser uma grande bênção também, certo? Então, tá aí os nossos convites. Quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. E se você quer ser um parceiro e nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas, entre em contato com a minha equipe através do meu site e você pode fazer ali a sua ajuda para que nós possamos continuar levando a palavra através da televisão. Eu estou de domingo a domingo na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV. Não recebemos dinheiro da igreja, tudo é mantido pelo nosso ministério e pelos nossos parceiros. E Deus tem nos honrado até aqui.
E se Deus tocar no seu coração de você ser um parceiro do nosso ministério, que Deus te abençoe. Conte com nossas orações, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91. E se você não é aluno da Academia Quino Global, que é uma escola online, que inclusive agora mês que vem nós vamos ter um evento de 5 dias dentro da academia, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Inscreva-se. Aqui na descrição do vídeo tem o link da Academia Quino Global, é uma escola online. Você pode aprender sobre os segredos do Espírito de uma forma profunda em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, seja aluno da Academia Quino Global. Salmos 91 diz assim: enquanto eu leio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vi 2 letras, TW. Tem alguém aí que ou trabalha nessa empresa, ou é dono dessa empresa, ou é ligado a alguém que é próximo. Eu vi essas 2 letras, TW. O Senhor visita essa empresa com favor hoje. Com favor. Algo está sendo liberado. Talvez as iniciais da sua empresa seja TW. Deus está derramando algo maior, vai te abençoar. Vamos orar? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe a vida de cada pessoa que está orando comigo nesse momento. A minha oração, ó Pai, é para que haja um liberar sobrenatural, que haja um destravar, um romper do Espírito na vida dessa pessoa. Tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está travado, nós oramos agora para que haja um destravar. Liberamos uma palavra, Pai, que as grandes portas vão se abrir, as grandes oportunidades vão chegar, os grandes recursos vão ser liberados e coisas muito grandes vão aparecer no nosso caminho para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, nós quebramos completamente todo tipo de contrariedade no mundo espiritual, tudo aquilo que se opõe espiritualmente a nós, a nossa casa, aos nossos projetos, e oramos para que o Senhor derrame favor sobre a vida de cada pessoa. Meu Deus, eu oro também pela restauração de pessoas que estavam afastadas, que estavam longe do teu propósito, mas que hoje estão voltando, e que o Senhor está vendo a sua fé, o Senhor está vendo o seu coração, a sua entrega, a sua rendição, e eu te peço, Pai, que hoje haja um liberar do Espírito, hoje haja um liberar sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, que seja quebrada agora toda palavra maldita, que seja quebrada agora as existências espirituais do mundo espiritual na vida dessa pessoa, e que ela experimente o toque de Deus, que haja um avanço na vida dela, haja um crescimento muitas vezes maior do que tudo que ela tem experimentado. Eu oro agora, Senhor, para que as conexões certas cheguem no caminho dela. Eu oro para que o Senhor a abençoe de todas as formas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu oro também pelos doentes, para que eles sejam curados fisicamente e emocionalmente, e aqueles, Pai, que estão perturbados de espírito, dê a eles a tua paz. A paz, Jesus, que tu deu a essa mulher, dá a essa pessoa agora, que uma paz sobrenatural toque na vida dela, que uma paz no Espírito entre na casa dela, entre no trabalho dela, onde ela está, no nome de Jesus. Eu te abençoo e eu declaro vitória em todos os níveis na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe agora
como semente de gratidão essa oração. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Você está vendo milagres aqui, você está vendo liberar. Deus te abençoe até 9 da manhã. Se Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E consagramos a nossa vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre nós, Senhor. Consagramos a ti o nosso dia, nossas decisões. Ordena os nossos passos e nos dê sabedoria. Livra-nos do mal. Livra-nos das ciladas e armadilhas aqui desse mundo. Guarda-nos, Pai, da tentação e perdoe nossos pecados, no nome de Jesus. E oramos para que o Senhor possa liberar do teu favor em nosso caminho, nos abrindo portas, colocando as pessoas certas no nosso caminho, os ajudantes do nosso destino, e guardando o nosso coração, Pai, para não se contaminar com as coisas erradas aqui dessa terra. No nome de Jesus, Pai, te pedimos a tua proteção, a tua clareza, a tua visão, dá-nos teus olhos, Senhor, no nome de Jesus. Graças te damos. Oramos também para que todo aquele que está depressivo, triste, angustiado, seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que as amarras espirituais sejam cortadas e aqueles que estão em prisões, que o inimigo colocou prisões espirituais, esta alma presa em prisões, seja livre agora, seja liberta no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria estar aqui junto com você. Estamos começando mais um propósito e nesse propósito nós estaremos 14 dias orando às 6 da manhã, às 18 horas, colocando nossa vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus, consagrando, pedindo a Deus para dirigir nossas decisões, nos ajudar em nossa caminhada, consagrando a Deus tudo que pertence a nós. Esse é um tempo que o Senhor está preparando. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Mas antes de eu compartilhar essa palavra, eu quero começar com um testemunho da Eli. Ela escreveu assim: a paz, me chamo Eli, sou do Rio Grande do Sul e quero testemunhar minha cura na coluna. Por muito tempo sofri com dores na coluna. Toda vez que fazia meu serviço de casa, quase não conseguia terminar. Sentia muita dor no meio das costas e precisava me deitar bem reta na cama até a dor passar. Tomando calmantes, através das orações todos os dias, pedi que Deus me curasse, pois eu não estava aguentando mais. Passou um tempo e não sinto mais essas dores. Faço todo o meu serviço e não tenho mais dores. Fui curada. Dou glória a Deus. Gratidão ao Senhor e a você pelas orações todos os dias. Obrigada. Deus te abençoe, Eli. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera. Para Ele não existe milagres. Certa feita, eu morava no interior ainda. Eu estava pela manhã na igreja. E chegou um homem do interior trazendo um funcionário dele. Que foi subir do trator ou descer do trator, eu não lembro bem. E eu sei que o homem ficou totalmente entrevado. Para tirar ele do carro, nós tivemos que ajudá-lo, porque ele urrava de dor. Então, quando começamos a orar no nome de Jesus, aquele homem começou a endireitar a coluna, endireitar. Quando terminou a oração, ele estava como a coluna de um jovem, não sentia mais nada. Eu creio em milagres, eu creio que Jesus Cristo cura. E eu sei, problemas na coluna, dores na coluna,
são muito doloridos, desconfortáveis. Mas nós servimos um Deus de milagres, um Deus que pode tudo. E se você está com algum problema aí relacionado à coluna, fique na oração, no final nós vamos orar por você também. Deus me deu uma palavra, quatro princípios para viver milagres. E eu quero começar com um texto de Provérbios capítulo 3, verso 13 e 4, que diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. A Bíblia diz que o amor e a fidelidade não podem jamais sair da nossa vida. Porque isso é sabedoria. Amor e fidelidade. Palavras que a gente quase não ouve mais hoje em dia. E com isso eu aprendo algumas coisas. Demonstre amor para com todos. Mostre empatia pelas pessoas. Seja amoroso no seu proceder. Seja amoroso com seu cônjuge. Seja amoroso com seus filhos. Seja amoroso com seus pais, com seus parentes. A Bíblia diz que se nós fizermos isso, de termos amor, de carregarmos o amor em nosso dia a dia, a Bíblia nos diz que o Senhor nos dará favor e seremos aprovados diante de Deus e dos homens. Porque sabemos que é difícil ser correspondido no mundo, porque se você demonstra amor, sabe, por um parente seu, e ele não diz nem obrigado para você, ou ele lhe ignora, ou a mulher dele lhe ignora, ou o marido dela lhe ignora, nós pensamos assim, essa pessoa não é digna disso, então, sabe, eu vou deixar com que ela siga o caminho dela e não vou mais ter essas demonstrações de amor, de afeto. No entanto, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você demonstrar amor pela sua família, pelas pessoas que estão à sua volta, a Bíblia diz que Deus vai dar favor a você, ou seja, você vai ser abençoado pelo céu. Não está dizendo, sabe, que a pessoa vai reconhecer, está dizendo que o céu vai te abençoar. E você vai ter favor diante de Deus e dos homens. Ou seja, a bênção não vai ser apenas de cima para baixo. A bênção também vai ser aqui, nos meus relacionamentos. Vai ser no meu entorno. Então demonstre amor. Nós temos visto cada vez mais raro um amor genuíno, sabe? De pessoas com pessoas. Até mesmo dentro de casa, como eu disse. O que são demonstrações de amor? Demonstrações de amor é a maneira como você fala, é a maneira como você abraça, é a maneira como você demonstra carinho, é a maneira como você direciona algumas coisas, até a sua maneira de aconselhar, a sua maneira de responder. Porque as pessoas estão cada vez mais, sabe, iradas, enraivecidas, e elas vivem dentro do mundinho delas e acabam vivendo essa vida de desafeto, de desamor. E é muito comum nós aconselharmos casais que não se falam mais. Aí a mulher reclama da falta de amor, daí o marido também reclama da falta de amor, de carinho. E quando, sabe, os dois não se conversam, vai só aumentando a distância entre eles. E o diabo, ele aproveita essa distância para entrar no meio e para causar confusão, para colocar tentação no meio do casal. Então é importante, sabe, demonstrações de amor. Demonstrações de amor do marido com a mulher, da mulher com o marido, do pai com os filhos, dos filhos com pais. É importante você pedir, sabe, para o seu filho, para a sua filha, me dá um abraço, dá um beijo no filho, dá um beijo na filha, sabe?
ter demonstrações de carinho, conversar, porque a Bíblia diz que isso vai trazer o favor de Deus. Aí você diz, e como amar as pessoas que estão ao nosso redor? Bem, eu acho que com respeito, porque mesmo que você não possa demonstrar grandes coisas para os outros, você pode respeitar as pessoas, ser educado com elas. Isso também é demonstração de amor, sabe? Facilitar a vida das pessoas, porque hoje em dia tem gente que prefere deixar você esperando do que lhe dar um bom atendimento, do que ser educado com você, do que facilitar, porque há pessoas que quando amanhecem, sabe, num dia mau, com o pé esquerdo, elas são desrespeitosas, elas mostram desafeto, elas são apáticas e começam a ferir. Mas se você demonstrar o amor, você demonstrar o respeito por ela e você entender que ela é autoridade naquilo que ela faz e aprender, sabe, a pedir, a falar com jeito, certamente o favor de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. A segunda coisa que eu vejo aqui é ser fiel a Deus e fiel às pessoas que você serve. A Bíblia diz que a fidelidade também atrai o favor. O que é ser fiel? Ser fiel, bom, primeiramente você tem que ser fiel a Deus, amém? E nós somos fiéis a Deus no nosso comportamento, na maneira como estamos conduzindo as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. É a maneira como somos fiéis às pessoas que Deus nos confiou. Não adianta você só ser fiel, sabe, diante das pessoas que lhe conhecem. Você tem que ser fiel também diante das pessoas que não lhe conhecem. Tem gente que muitas vezes ela está de alguma maneira com um problema na cabeça e ela faz o trabalho dela de forma relaxadamente. Ela faz as coisas de qualquer jeito. Ela não está sendo fiel. Ela não está sendo fiel ao salário que ela ganha. Ela não está sendo fiel, sabe, ao patrão dela ou à empresa para quem ela trabalha. Porque independente de ser uma multinacional, independente de ser uma empresa que tem 500, 1.000, 2.000 funcionários, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. A fidelidade nossa deve ser como para Deus em nosso trabalho. Então, devemos fazer as coisas como se estivéssemos fazendo para Deus. Isso é fidelidade. É você fazer o seu melhor na responsabilidade que você tem. E como eu disse, fidelidade nos relacionamentos, fidelidade a Deus. Tem gente que me procura e, sabe, eu atendo pessoas, mesmo que sejam de outras igrejas, porque eu atendo todos, independente de quem for. E pessoas chegam para mim para conversar comigo e dizem assim, eu vim para conversar com você, porque se eu for conversar com fulano, ele vai contar a minha vida para todo mundo, e ele fala do púlpito. Ou seja, pessoas que não são fiéis, elas não sabem guardar segredo, elas não sabem ter privacidade nas suas conversações. Alguém chega e conta uma coisa para você e você já chega e conta para outras pessoas. Você é infiel com quem lhe contou aquilo. Nós temos que aprender a ser pessoas leais às nossas conversas. Sabe, é coisa mais chata. Você abre, sabe, o seu coração para uma pessoa e aquela pessoa pega e abre para outras pessoas o seu problema. Isso não é fidelidade. Na verdade, a pessoa está sendo infiel a você. Eu acredito que nós temos responsabilidade com as pessoas que confiam na gente. Nós temos que ter responsabilidade. As pessoas acreditam. Elas acreditam que você vai ser fiel. Elas acreditam que você não vai abrir a vida dela para os outros. Isso é fidelidade. Isso é ser correto com as pessoas. Uma coisa que eu aprendi também, honre a Deus com o seu ambiente. Como assim honrar a Deus com o seu ambiente? Ter ordem no lugar que você trabalha. Porque isso também é fidelidade a Deus. Como assim? Deus te deu uma casa.
Deus te deu uma casa para você manter ela em ordem, não manter ela bagunçada, não deixar louça suja na pia, não deixar coisa quebrada dentro de casa, não deixar com que as coisas, elas se degradem ao ponto de se tornarem inúteis pela falta de reparo, pela falta de cuidado. Você tem que ser fiel a Deus naquilo que Ele te deu. Ele te deu um carro, cuida do teu carro. Ele te deu uma casa, cuida da tua casa. Tem carro que, se você entra para pegar uma carona com alguém, você vai ter que tirar sujeira até dos pés, porque a pessoa guarda um depósito de lixo, de fast food, de coisa ali nos pés do carro. O cheiro do carro é ruim. Relaxamento não é sinônimo de bênção de Deus. Falta para nós fidelidade no nosso ambiente. É o lugar onde Deus também está. Então seja organizado no seu trabalho, seja organizado na sua casa, seja organizado com as suas ferramentas. Quer prosperar? Aprenda a organizar. Honre a Deus no seu ambiente. Honre a Deus. Isso é fidelidade. É fidelidade no seu ambiente. Eu estive atendendo alguns donos de empresa há alguns anos atrás. Eu atendia muito empresário e eles diziam assim para mim: é incrível o tanto de ferramenta que a gente tem que comprar todo mês, que o funcionário perde e não tem cuidado com as ferramentas e quebra a máquina e enfim. E eu disse para eles: vocês têm que orar, porque a cultura de uma empresa tem que ser cuidar o próprio material. Tem que cuidar o próprio material, porque se a empresa for para baixo, todos vão para baixo junto. Então tem que honrar o ambiente, tudo começa na sua casa. Eu falava para eles: vocês têm que serem também organizados na casa de vocês, no escritório de vocês, e vocês têm que dar o exemplo. E a última coisa, se nós queremos o favor de Deus e queremos agradar a Deus, nós temos que parar de discutir e aprender a ignorar certas coisas. Não use sua energia no negativo. O trânsito de São Paulo às vezes é estressante. Às vezes a gente fica 2 horas no trânsito e, é um costume, tem que acostumar. Mas a gente vê às vezes as pessoas muito estressadas no trânsito, querendo discutir. Esses dias eu vi um motoqueiro na nossa frente e ele discutindo com um carro e o carro não foi certo com ele. Eu vi isso, porque eu estava atrás e o rapaz não deu o pisca, então poderia ter acontecido um acidente. E os dois começaram a discutir, e eu penso da seguinte maneira: muita coisa é complicada e tem coisas que não adianta você discutir, tem que ignorar. Porque se você usar a sua energia no negativo, você vai se estressar, você pode ter problemas e pode acontecer algo fatal. Então não discuta, ignore certas coisas, se puder ignorar. Se não puder, aí procure alguém, procure a justiça para fazer justiça por você. Agora, procure, em grande parte das situações da vida, ignorar algumas coisas. Tem certas coisas, como eu digo, se mexer, na tua idoneidade, no teu caráter, aí tudo bem, de você procurar a justiça. Caso contrário, se você puder relevar aquilo ali, releve e siga com a sua vida. Não gaste a sua energia no negativo. Não gaste a sua energia, porque pessoas para traírem não é novidade, pessoas para serem ignorantes não é novidade, pessoas para serem más não é novidade. Nós estamos acostumados com isso e precisamos ter sabedoria para lidar com tudo isso, com a graça de Deus, e não deixar com que o nosso dia se estrague. Então vamos viver a vida de Deus hoje, aprendendo a ignorar certas coisas e seguindo com a nossa vida. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje, porque a Bíblia diz que se você for uma pessoa que carrega o amor e é fiel a Deus,
você vai ser honrado por Ele. A Bíblia diz, não é eu, é a Bíblia que diz que Deus vai te abençoar. Então demonstre amor, seja fiel, que Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Escreve aqui nos comentários, eu recebo essa instrução do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar uma palavra. Tem uma mulher que se chama Magda, que está aí me ouvindo. Magda, Deus já tirou um dos teus filhos do caminho da perdição e vai tirar o outro também. Deus está entrando com transformação aí na tua casa, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma mulher que está com muita alergia no peito. O Senhor está te restaurando agora, ser curada no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que trabalha na região de Copacabana, no Rio de Janeiro. Deus está te visitando agora, amém? E Deus está abrindo caminhos de favor para você. Então aguarde mudanças que vão acontecer nos próximos dias, no nome de Jesus. Também há um caminhoneiro que está me ouvindo nesse momento, está ouvindo a oração, e você estava orando antes de começar a minha oração para Deus falar com você. E o Senhor está falando que está guardando o teu filho, está guardando tua filha, está guardando tua casa. E o Senhor, Ele vai enviar para o teu caminho oportunidades ainda este ano, oportunidades onde as coisas vão começar, sabe, a mudar muito. Você tem pedido a Deus que Deus lhe dê outras fontes de renda e Deus está colocando isso no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? E essa pessoa que está com muitas dores no braço direito, inclusive aqui embaixo também, certo? Eu quero declarar saúde sobre você, seja curado, seja curada, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e nós vamos colocar aos pés da cruz os nossos pedidos de oração agora. Amém? Então, tira aí alguns segundos para colocar os teus pedidos de oração aos pés da cruz. Nós vamos pedir resposta para o Senhor na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. E se você puder, compartilhe agora com o máximo de pessoas, compartilha com teus amigos, parentes, pessoas próximas. Amém? Hoje às 9 da manhã eu vou trazer um tema muito importante que Deus tocou ontem à noite no meu coração, hoje às 9 da manhã, certo? E se você não é aluno ainda da Academia Kindle, amanhã nós vamos ter aula nova sobre intercessão. Você que é intercessor e que ainda não faz parte da Academia Kindle Global, eu convido você a se tornar aluno da Academia Kindle Global. Também essa semana vamos ter um podcast totalmente inovador. Eu vou ter um podcast com o Dr. Fernando Lemos. Ele tem um dos maiores canais do Brasil relacionado à especialização dele, que é a área do intestino. E ele vai contar para nós as experiências que ele teve com Deus. E eu vou colocar isso dentro da Academia Kindle Global, certo? E você vai ser muito abençoado, tenho certeza disso. Então, quer se tornar nosso aluno, quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo? Aqui na descrição do vídeo tem o link do meu site e o link da Academia Kindle Global. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira o livro Sonhos, Café com Jesus e também o livro Unção do Rompedor. Esses livros aqui vão ajudar você. Você vai ser muito abençoado porque é um conteúdo profético. Para aquelas pessoas que são proféticas, vocês vão amar esse conteúdo. Também temos as últimas vagas agora, certo? Para a minha escola de profetas em junho, na Itália. E estamos com algumas vagas também para os Estados Unidos. Eu estarei nos Estados Unidos em julho e teremos uma escola de profetas nos Estados Unidos. Mais informações lá no meu site, você pode ter acesso a essas informações e participar da nossa escola de profetas. O que é a escola de profetas? É onde você vai aprender a ouvir a Deus. Vai ajudar você a tomar decisões certas na sua vida. E também eu trago junto o profético. Nas escolas de profetas eu ensino o profético. Então eu convido você a estar conosco, tá bom? Já compartilhou aí? Deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. Já colocou aos pés da cruz a tua vida? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos começando esse propósito debaixo da tua direção. Estamos colocando aos pés de Jesus a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, nossos projetos, planos, para que o Senhor prove e nos dê a direção sobre o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Meu Deus, o que não for do Senhor não aprove, mas o que for do Senhor, libera do teu favor, libera da tua graça sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Oramos agora para que todo tipo de sentimento ruim, negativo, toda pessoa, meu Deus, que está de alguma maneira irada ou acordou, Senhor, sem explicar o porquê que ela acordou irritada, e agora essa irritação renda-se a Jesus Cristo. Que todo tipo de inveja contra ela, de maldade projetada contra ela, seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que todo ataque espiritual, tudo aquilo que Deus está querendo mostrar para ela, Senhor, nós apresentamos a Ti agora e declaramos por terra todo tipo de ação contrária do inimigo na vida dela e na família dela. Desde já declaramos por terra todo tipo de levante contra ela no dia de hoje e declaramos um dia abençoado, um dia de paz, um dia próspero, um dia de portas abertas, o Senhor com ela, sua presença com ela, Jesus. E toda enfermidade, nós oramos agora, toda enfermidade física ou emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a todo câncer, a toda alergia, a toda dor, a toda infecção, a todo problema nas pernas, a toda ferida nas pernas, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Oramos também por milagres e maravilhas. Toda mulher que não consegue engravidar, toda pessoa, meu Deus, que não tem o movimento completo dos braços, das pernas. Senhor, nós oramos agora por cura total e completa no corpo físico dessa pessoa. E oramos em nome de Jesus para que aquele que está desanimado, para que aquele que está cabisbaixo, depressivo, receba agora uma porção do ânimo do Senhor, que a presença do Senhor entre aí. A presença do Senhor entre aí. E nós declaramos, o dia de hoje já deu certo. Será um dia de bons negócios, será um dia de portas abertas, será um dia onde seremos achados pelas bênçãos e pelo favor de Deus. Senhor, abre as portas e derrama do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Também oramos pelas crianças, para que haja saúde na vida das crianças e livre as crianças de todo mal, Pai, no nome de Jesus. Pedimos o livramento do Senhor no nosso caminho, sobre os nossos e sobre tudo que diz respeito a nós, no nome de Jesus. E que nós sejamos abençoados e toda a nossa casa seja abençoada. Eu apresento tudo que está aos pés da cruz, que foi colocado aqui nessa oração, e eu peço um milagre de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. 9 da manhã vou estar aqui com você e depois 18 horas. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa.
was young, I chased the horizon. Certain peace was waiting there. I thought the storms were wrong turns taken, and every burden was unfair. So I spent years fighting the mountains, cursing every winding road, never seeing that the struggle was the thing that made me grow. The eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth becoming must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass. The waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. I've known loss that left me broken, I've known fear that stole my breath, I've known nights so cold and endless I could barely take one step. Yet every wound became a teacher.